Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. IBCR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 57,63. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 17,86%. É um fundo que está sendo negociado a um PVP de 0,62, ou seja, ele está sendo negociado com 38% de desconto. É um fundo que negocia com a baixa liquidez, entre aspas, tá? Apenas 114 mil de liquidez diária, mas sempre eu falo sobre isso. Para mim, a liquidez tem que ser adequada ao investidor. Poxa, eu tenho uma carteira que muitos dizem que é pulverizada, né? Grande até demais. E a minha posição, por exemplo, nesse fundo, em 50 mil reais, eu tenho uma posição de menos de R$1.000. Então uma posição dessa aqui, ó, de 100 mil para mim, é mais do que suficiente. Porque isso numa carteira de 50 mil. Se fosse uma carteira de 500 mil, a minha posição seria ali 10 mil reais. Se fosse uma carteira de 5 milhões, aí a minha posição seria mais ou menos 100 mil. Então, somente numa carteira grande é que as suas posições vai fazer diferença frente à liquidez baixa. Se a sua posição que você vai alcançar, não é nem o que você tem, o que você vai alcançar, eu não acho que a liquidez precisa ser tão alta assim. Em resumo, 100 mil para o meu portfólio, para minha realidade, é mais que suficiente essa liquidez. Mas realmente, quanto maior a liquidez, melhor para o investidor. Por fim, a gente vê que o fundo vem de uma variação negativa, né, de menos 13% nos últimos 12 meses. Continuando, a gente vê sobre a cotação do fundo, né? Esse é um fundo que, desde que ele veio ao mercado, ele já veio no momento conturbado. Desde 2021 para cá, os fundos de papel vêm sofrendo nas cotações. Com esse fundo não é diferente. Apesar de ser um fundo de base 100, ele já nasceu sofrendo. Então, desde que ele veio ao mercado, já veio no mercado a 96, 97 reais. Mas rapidamente, né, ali já no final de 2022, o fundo já estava orbitando próximo de 90 reais. De lá para cá, entre aspas, né, só ladeira abaixo. Então o fundo teve uma queda gigantesca em abril de 2023, saindo ali de 90 para algo na casa de 70 reais. Passado esse momento, o fundo esboça uma recuperação, vindo a ser negociado na faixa de 80 reais, mas desde fevereiro do corrente ano, o fundo entrou numa queda gigantesca, vindo a ser negociado na faixa de 54 reais recentemente, e aí nas últimas semanas o fundo ensaiou uma pequena recuperação, voltando a patamares próximos de 60 reais, mas novamente agora, na data que eu estou gravando esse vídeo, é no iniciozinho de dezembro, tá? O fundo voltou novamente a cair nessa faixa agora de 57. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o CNPJ. Esse é um fundo para investidor geral. Ele é um fundo de papel. Ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial. E não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que conta atualmente com 3.800 cotistas, 958 mil cotas emitidas, ele vale R$ 95 reais e ele tem um patrimônio aí de 91 milhões. E o último dividendo anunciado e entregue pelo fundo foi de 75 centavos. Continuando no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Então esse fundo, quando ele veio ao mercado, ele estava com a distribuição muito alta, né, na faixa de 1,5% de distribuição, mas atualmente está mais ou menos assentado a 1,20 de dividendo. Para que o fundo, o que ele está distribuindo, se mantenha nessa faixa aqui, ó, o mercado está derrubando a cotação, porque o fundo, vocês vão ver daqui a pouco, que ele diminuiu o dividendo. Aí o mercado derruba a cotação para que o dividend yield se mantenha nessa faixa de 1,20. Note aqui no próximo slide como é que vem caindo as distribuições, né? Então esse fundo já chegou a distribuir na casa de 1,50, 1,25. Durante o final do ano passado ele estava distribuindo mais ou menos R$1 e agora vem caindo as distribuições, ó, 90 centavos, 85, 85 e 75, as duas últimas distribuições. No dia 11 de novembro, o fundo pagou no dia 19 de novembro essa quantia de 75 centavos. Esse vídeo aqui ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Quando esse vídeo for ao ar, seguramente o fundo já vai ter anunciado ali o dividendo de dezembro, tá?
Acredito eu que quando o vídeo for ao ar, pode ser que ele já tenha pago o dividendo também de dezembro. Mas aí a gente tem que aguardar aí. Não sei se já vai ter sido pago, mas o anúncio já vai ter ocorrido, tá? Amor, quais são as suas perspectivas? Baseado no relatório lá, eu não acho que caia mais. Mas aqui é achismos, porque é só a gestão que sabe realmente o quanto que o fundo vai entregar. Porque se recebeu algum valor, se deixou de receber algo, se teve descontos, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu não vejo motivos para cair mais do que esses valores aí, mas vamos aguardar o próximo o anúncio dos dividendos, né? E por fim aqui, no final do relatório, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo desde que ele veio ao mercado. Então esse fundo atualmente está com 10% de rentabilidade negativa, lembrando que ele está com quase 50% de desconto, tá? Então significa que ele entregou muito dividendo para quase zerar aí a rentabilidade do fundo. O CDI do mesmo período é de 38%, o IPCA 14%, o IFIX 7% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, 38% de rentabilidade. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, risório, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, vocês vão ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Vocês também têm preferência quando pede vídeo, além de vários outros benefícios. Continuando, nós temos a nossa planilha de controle financeiro. É uma ótima planilha com muitas funcionalidades. Adquirindo essa planilha, além de você estar comprando um ótimo produto, é uma forma de nos apoiar financeiramente. Então, muito obrigado a todos vocês aí que nos apoiam. E por fim, nós contamos com e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários, Introdução aos Fiagros. São ótimos e-books com muita qualidade. E na aquisição desses e-books também é uma forma de apoio financeiro. Então, desde já, muito obrigado a todos vocês aí que nos apoiam. Aqui nós estamos dentro do relatório gerencial. É o relatório mais recente entregue pelo fundo, né? Então a gestão traz algumas informações. Vamos direto para as taxas. Esse fundo cobra de taxa 0,8% de gestão, 0,2% de administração. Então é 1% aí de taxa, mais 20% de performance se ele bater o IPCA mais a média do IMAB. Olhando para essa taxa aqui, inicialmente é uma taxa tranquila. Só que lá dentro do relatório, né, mais à frente, eu vou mostrar para vocês na prática o que essas taxas vêm representando, né? Então aqui ele mostra o quanto que o fundo estava valendo e o deságio na data do final do relatório, né? Um fundo de 91 milhões, a preço de mercado, ele estava sendo negociado a 53, então ele estava com 41% de desconto ali, ó. Um fundo de 95 à época sendo negociado por 55. Continuando aqui, ele fala sobre algumas questões macro, né? Eu vou direto para o terceiro parágrafo. Ele fala o seguinte no terceiro parágrafo. Este mês a distribuição foi de 75 centavos, refletindo a deflação ocorrida em agosto, conforme adiantamento em nossas carteiras, que afeta o acrúo da correção monetária de nossas operações com 2 a 3 meses de deságio. Então é o seguinte, se agosto teoricamente foi um dos piores momentos no quesito de inflação, de agora para frente o fundo deve começar a relatar valores um pouco melhores. Então, assim, eu acho que no mínimo vai manter os 75 centavos, talvez já saltando ali para 80, 85 centavos, né? Caso ele consiga oferir aí resultados melhores aí nos meses subsequentes, né? Aqui eles mantiveram ainda a 10 centavos, 9 centavos de reserva que eles tinham, né? No outro parágrafo eles seguem dizendo sobre a desvalorização. Para quem compra a cota a R$ 55,00, teria um resultado ali, ó, de 18% ao ano, né, de dividendo, frente ao que ele está pagando, né? Mas isso ó, é nesse valor, porque esse dividendo frente aos R$100, né, aí é bem menor. Continuando, ele fala as atualizações da carteira. Como o relatório não é tão longo assim, eu vou ler essa parte aqui para vocês. Então, de forma resumida, ele mostra as movimentações da carteira. Eles realizaram a venda do CRI Flor do Cais, porque eles estão focando em ativos que eles mesmos estão estruturando, tá? Ó, operações de originação e estruturação própria. Em linha com ponto acima, integralizamos a primeira tranche do CRI Next, uma operação de terno de obras, lá no Espírito Santo, com taxa de IPCA mais 12.
Next é um empreendimento que já performa 67% de vendas e 52% de obras. Continuando aí, houve a quitação do CRI Vértice. A incorporadora optou por realizar uma nova operação ao mercado e pré-pagar o CRI aqui no fundo. Por fim, outro investidor do CRI, o Patel, que fará a integralização das tranches futuras para a conclusão do projeto, solicitou alguns ajustes na estrutura da operação. Com isso, as nossas tranches, o Patel 2 e 3, passam a remuneração de IPCA mais 13 e IPCA mais 12. Seria interessante eles dizerem se isso aqui foi a mais, né? Ou se isso aqui foi a menos, né? Isso não fica claro aqui nas informações. Continuando aqui, a gente vê o portfólio do fundo. E aí, esse é um dos pontos ruins do fundo. Só que, por exemplo, já antecipo que eu sou conflitado, que eu invisto nesse fundo aqui, tá? Mas eu estou ciente disso aqui, ó. CRI CRVO. 22% do patrimônio. CRI Vivati, 12% do patrimônio. Tudo isso aqui é alta exposição, viu? CRI Patel, que é o que ele falou ali, ó. 8 com 6. Só que já dá mais de 15%. Então, ele tem exposições relativamente altas, tá? Essas aqui são gravíssimas, tá? Que é altíssima exposição. Mas os demais também são altos, ó. Villa Residence, quase 10%. Loft, quase 10%. Só daqui para baixo que eu considero ser uma exposição um pouco menor. Hoje, com o risco de mercado, né, da forma como ele existe, o ideal seria um máximo de exposição de 7%. Então, nesse sentido aí, a gente vê que essa concentração em devedores é algo muito arriscado que o fundo carrega. Se der problema nesses devedores aqui, o fundo pode sofrer severamente aí. Acho que essas concentrações que esse fundo carrega são dos pontos aí que o mercado está batendo bastante nas cotas dele, né? Mais do que outros fundos aí de mercado. Além do que esse aqui é um fundo de alto risco. Continuando aqui, ele mostra em que o fundo investe. Então, os seus ativos aí, ó, é por término de obra, 49%, BTS, que é Build to Suit, 24%, estoques 10%, loteamento 8%, logístico 7%, menos mal que os devedores aqui não são de altíssimo risco, como home equity, como multipropriedade, né? Loteamento é um pouco arriscado, mas é um percentual pequeno aí do portfólio. Aqui a gente vê que é um fundo que possui uma pequena diversificação geográfica, Minas Gerais é quase irrisório, São Paulo quase 50%, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então não é um fundo com alta diversificação geográfica. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você já conhecia esse fundo imobiliário? Você, nesse atual momento, está vendendo ou comprando fundos imobiliários? Você está saindo da renda variável ou continua firme? Você está com medo de todos os eventos atuais? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Como eu já antecipei, eu sou conflitado ao falar desse fundo, porque eu tenho ele no meu portfólio. E eu tenho dito nos últimos vídeos, né? Eu trago vídeos no sentido de tentar acalmar o mercado. Apesar de que, para mim, essas quedas que vêm ocorrendo, eu fico satisfeito, porque para mim é a oportunidade de eu comprar mais barato. Apesar do medo, a gente fica apreensivo e tudo, eu estou comprando. Para quem acompanha lá o grupo do Telegram, eu posto e mostro todas as compras que são realizadas, sabe? Então eu continuo firme, continuo comprando. Mesmo dólar caro, eu comprei lá no exterior. E mesmo nesses momentos de desespero interno aqui, eu estou comprando. Então diz para nós, como é que você está? Você está comprando fundos? Esse aqui, você conhecia? Sabia que esse fundo é tão arriscado quanto eu estou mostrando aqui? Sabia que ele tem esses, entre aspas, né, esses pontos de atenção que eu estou mostrando? Comenta aí que seu comentário é muito importante. Como eu disse, né? Esse é um fundo que, se eu fosse, eu não faço indicação de ativos, tá bom? Mas se eu fosse indicar, eu não acho que é um fundo adequado para as pessoas estarem se posicionando nele. Por quê? Como eu mostrei, é um fundo de baixa liquidez, não é um fundo de patrimônio grande, não é um fundo conhecido no mercado, é um fundo concentração de ativos, as taxas atualmente estão careiras, então esse fundo tem inúmeros pontos de atenção aí. Eu acho que não seria ideal para as pessoas estarem investindo, apesar de eu investir. Então note que eu estou falando negativamente a respeito de um fundo. Eu tento ser o mais imparcial aqui.
Eu falo bem quando eu acho que tem que falar, falo mal quando eu acho que tem que falar. Eu sou muito transparente nesse sentido, sabe? Então, eu tenho, mas não significa que você deva ter. Nesse momento atual, eu estou comprando, não significa que vocês devam comprar. Então, estude os ativos, veja os pontos de atenção e decidam por vocês mesmos, né? Afinal de contas, o dinheiro é de vocês. Desculpa, né? Mas eu estou cagando se você está comprando ou vendendo, se você não gosta, se você não presta, se os ativos não prestam para você, sabe? Tudo isso eu não dou a mínima. Eu estou firme, estou mantendo as minhas posições e tal, mas se você não quiser, né? Se quiser sair e tal, eu não tô nem aí. Enfim, aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo aqui de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e o fundo mostra a rentabilidade, o resultado do fundo aí nos últimos anos, né? O quanto que o fundo entregou ano a ano aí e os dividendos, a cota e tal, né? Aqui ele mostra alguns indicadores e tudo, e essa parte, acho eu, não fica claro aqui que a gestão não deixa isso claro, que aqui a sua performance, eu acho que é no fundo na base 100 mais os dividendos entregues, tá? Eu acho que é isso. Porque eu não vejo como sendo muito lógico o que o fundo aqui, ó, essa rentabilidade dele, estar mais ou menos nesse patamar aqui de R$140. Não seria muito lógico. Hoje ele estaria próximo de R$100 frente à cotação mais, então talvez isso aqui seja ele a valor de mercado. Enfim, no período que ele mostra o comparativo com outros benchmarks, né? Mas para mim o mais importante é o fundo estar tentando bater o IFIX e apesar de toda essa problemática, na prática para mim, acho que o fundo, se ele não estiver batendo o IFIX, ele vai estar muito próximo do IFIX aí. Continuando, ele mostra o desempenho e os dividendos entregues, né? Esse é um fundo que eles estão tentando linearizar as entregas, mas como é normal para fundos de papel, ocorre muita volatilidade aí, muita diferença entre o que o fundo apura e o que o fundo distribui, né? Então aqui em cima a gente vê o resultado e o que ele entregou de dividendos. Então novembro do ano passado ele entregou mais dividendos do que o auferido, dezembro também, mas ele ficou positivo aqui, aqui. Então tem meses de déficit, meses de superavitário, né? E a gente viu que atualmente ele está distribuindo dentro das suas capacidades, porque ele ainda tem uma reserva lá de 9 centavos. Mais abaixo ele mostra como é que é a composição desse resultado, de onde que se origina a maior parte deles, né? Então a gente percebe que o que mais gera resultado para o fundo realmente são os CRIs. E aí os rendimentos de FIIs é quase irrisório, renda fixa também é quase irrisório, e o resto, como é que são as composições das despesas do fundo aí. Já tiveram bem maiores nas despesas, e atualmente elas voltaram a um patamar aí mais estável, de mais ou menos 10 centavos, frente ao que o fundo receitou. Aqui ele mostra o quanto que o valor patrimonial do fundo teve alteração, e assim, mesmo um fundo de base 100, essa queda aqui, ó, muito disso aqui se dá em razão de marcação a mercado. Desde o início o fundo já distribuiu R$42, por isso que eu digo que ele está bem próximo ali de, assim, entre aspas, neutralizar toda a queda que ele teve, né? Então, se a gente colocar na ponta do lápis o quanto ele entregou de dividendos, meio que ele neutraliza as quedas que ele teve. Então, que ele vai mostrando mais ou menos, né, com o passar do tempo, o que é a cotação, o valor patrimonial do fundo, aqui é o que ele entregou de dividendos, né? E a reserva que o fundo detinha. Já chegou a ter 40 centavos, 90 centavos de reserva, já chegou a cair para 24 centavos, ó, quase neutralizou as reservas e atualmente está nesse patamar aí de 9 centavos. Aqui ele mostra a sua DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Em outubro, o fundo oferiu 762 mil de resultado e as despesas aí, ó, quase 100 mil de despesas. Só que nós vamos calcular pelo acumulado dos últimos 12 meses. Então nós vamos ver na prática o que esses 1.362.000 aqui, ó, estão representando frente ao total que o fundo receitou. Então nós vamos pegar aqui 1.362.000, esse valor vezes 100, dividido por esses dois valores, ó, tanto essa receita quanto essa receita financeira, que isso aqui também é valor a mais para o fundo. Ó. Então isso aqui vai dar 11.039.000. Então as despesas do fundo estão na casa de 12,33%. Então de 0 a 10 eu acho ali no limite, de 10 a 15 eu já acho careiro. Ainda assim investiria, mas eu já acho uma taxa careira. Então nesse sentido, eu acho as taxas desse fundo aí careira, complicado. Aqui ele mostra as cotas, negociação, volume, liquidez, né? E aqui ele traz uma tabela de sensibilidade.
Então, atualmente, como o fundo está mais ou menos nessa casa, hoje é como se o fundo estivesse entregando a média de IPCA mais 16. Se a cotação cair, quem comprar ele mais barato, pode comprar, ó, quem comprar 47, né? Quase R$ 48, IPCA mais 18. Agora, o fundo se recuperando, né? Caso ele venha se recuperar, quem comprar o fundo a 62, já cai para IPCA mais 14. Ou seja, quanto mais barato você comprar um ativo, maior vai ser o seu retorno pessoal, aquele item, né, que tecnicamente chamam, né, de yield on cost. O seu resultado pessoal se torna maior, quanto mais barato você conseguir comprar. E aqui a gente chega na parte final do relatório gerencial. Da última vez, eu vi sobre aquele ativo que ele tinha maior concentração, que era esse CRI CRVO. Dessa vez, nós vamos ver sobre o Patel, que é aquele lá que também é outro, quando você junta as duas dívidas, né? É um ativo com concentração alta no portfólio também. Então, ó, CRI Patel Boa Vista. É aquilo de 13 e 12,5 lá que eles falaram lá no início do relatório. Realizamos a reestruturação do CRI em 2 emissões, uma realizada no final de junho e a outra de julho, implementando uma série de eficiências para o projeto e o aumento da taxa da operação, que passa de IPCA mais 10 para IPCA mais 10,5. O que é essa operação? Ó? É uma operação para término de obras, lá em Presidente Prudente, em São Paulo. A incorporadora possui mais de 9 anos de história. Ela tem foco em projetos de médio e alto padrão. Essa operação possui como garantia a alienação fiduciária do imóvel. Isso aqui para mim já é algo que traz muita força, tá? Seria interessante se eles trouxessem minimamente aqui qual que é essa relação. Existe um termo, né, que você vê o quanto, o LTV, Loan to Value, o quanto da dívida foi de garantia, né, dado para uma dívida que é tomada, né? Então seria interessante se eles trouxessem essa informação. Agora, se você for mais curioso, mais detalhista, você pode entrar lá nesses códigos aqui, ó, e buscar o CRI e ficar, entre aspas, né, fuçando para você ver que lá com certeza tem esses detalhes. Então, o que foi dado como garantia, novamente, né? Alienação fiduciária de imóvel, para mim isso aqui é bem forte, bem sólido, e das cotas da SPE, cessão fiduciária dos recebíveis e aval dos sócios. Então, principalmente a alienação fiduciária do imóvel, para mim isso aqui traz bastante, na minha opinião, né, bastante tranquilidade para o crédito que foi cedido aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!